tribuna, o acontecimento ocorrido na semana passada, onde, infelizmente, tivemos aí um fato muito triste na nossa cidade, da questão do assessor de comunicação, o senhor Celso Ricardo, onde se envolveu em um acidente e, infelizmente, ou felizmente, não tivemos uma vítima séria, uma vítima fatal. Isso acontecido muito triste na nossa cidade. Acontecido esse, senhor presidente, que refleti bastante antes de trazer esse acontecimento aqui a essa casa. Haja visto que se trata de um caso que pode acontecer com qualquer cidadão, com qualquer pessoa que conduz um veículo, ou que anda de bicicleta, ou que está exposto às ruas da nossa cidade. Mas o fato de eu trazer esse assunto para dentro dessa casa, nada mais é, senhor presidente, que se trata de um caso muito grave. Caso muito grave por quê? Porque envolve um servidor dessa casa, da qual responde por uma pasta muito importante. Pasta essa que lhe dá autonomia de falar em nome da prefeita do nosso município, de representar o município de São Luís, de representar a prefeita pelos seus atos, pelas suas falas, aonde ele coloca ali a sua imagem, a sua voz à disposição da sociedade multiverense. E o que mais chamou a atenção, senhor presidente, não é o fato do acidente. Infelizmente aconteceu, graças a Deus a vítima não houve ferimentos graves, né, está se recuperando, está bem. Agora, o mais interessante que me chamou a atenção foi o fato desse cidadão não portar uma CNH, não ser habilitado para poder conduzir um veículo automotor, a qual isso se torna um crime. A mesma coisa de nós darmos uma arma a uma pessoa e andar na rua. Isso é um crime que aconteceu dentro da cidade de São Luís e que, graças a Deus, foi abordado pela Polícia Militar. E outro caso, senhor presidente, que também causa estranheza. O cidadão não dá assistência à vítima, evadiu do local sem prestar a devida assistência àquela pessoa que ficou ali deitada no chão, foi embora, sem saber se morreu, se estava vivo, se estava bem, simplesmente evadiu-se do local. E quando denunciado foi encontrado pelas autoridades militares da cidade, não quis fazer o teste de bafômetro, aonde novamente comete outro crime da lei seca. Porque hoje não é obrigado mais a você fazer o teste de bafômetro. Hoje, a partir do momento que a polícia detectar, perceber os sinais de embriaguez, já pode colocá-lo como embriagado. Então, senhor presidente, é uma situação triste, é uma situação preocupante para essa administração. Acredito eu que a prefeita tem que olhar isso com bons olhos, tem que ter uma atitude, porque amanhã ou depois, se qualquer um outro motorista da prefeitura se enquadrar nessas características, com qual moral a prefeita irá cobrar um posicionamento de um outro motorista? Só porque esse foi um parceiro de política, só porque detém um programa de rádio, só porque se acha no direito de fazer o que bem entender das suas ações, e ainda, depois de tudo isso acontecido, senhores vereadores, bate no peito e falou para mim, pergunta para a prefeita por que ela não me demite. Eu não quero saber por quê, e nem sei se deve demitir ou não. Quem deve saber é a prefeita. Agora, é muita petulância, senhor presidente e senhores vereadores, isso acontecer numa administração pública. É, de certa forma, vergonhoso, porque o que está em jogo é a imagem da administração. Nós aqui já tivemos fatos semelhantes. Infelizmente acontece. Já aconteceu de motoristas de administrações anteriores até envolver acidentes com pessoas que veio a óbito. Já aconteceu. E a administração tomou suas devidas precauções. Por que tem que ser tomado? Já aconteceu também, na gestão anterior, me lembro muito bem, que um motorista de uma ambulância que estava com a carteira vencida. E também foi tomada as devidas precauções.
Aconteceu também do motorista da educação, na época a vereadora Valdirene era secretária, também com denúncias e sem prova, e também foi tomada as devidas precauções. Entendeu o moral da história, senhoras e senhores vereadores? Às vezes, pode-se pensar ou se pressupor que é uma questão pessoal. Não é, não tem nada contra o Celso, gosto muito dele. Agora, uma pessoa da qual já foi um pastor da cidade de São Luís Montes Belos, que tem conhecimento da palavra, evadiu do local, deixou uma pessoa deitada ali no chão, sem saber se ela estava viva ou morta, e ir embora, eu acho que aí já mexe com essa casa, já mexe com a administração lá embaixo, e devemos sim nos posicionar aqui, senhores vereadores, porque acredito eu que o dever nosso é esse, acredito eu que o povo, a população espera isso da gente. E também... Só vou fazer uma pequena ressalva aqui, vereador, até em respeito aos nossos irmãos evangélicos. Eu sou da Igreja Católica, mas tenho um respeito muito grande, né, com os irmãos evangélicos. Então, quer dizer que o Celso nunca foi pastor, talvez não é de conhecimento da população, e é uma falta de respeito aos irmãos evangélicos essa pessoa se denominar pastor. A gente sabe a dificuldade que é de uma pessoa chegar a essa condição de pastor. Temos aqui irmãos evangélicos, vereadores evangélicos, então acho que é uma falta de respeito às igrejas evangélicas chamar esse moço de pastor. Então, é só uma pequena ressalva que eu gostaria de fazer. Pela consideração, vereador, eu agradeço pelo posicionamento. Enfim, mas como Vossa Excelência mesmo disse, se intitula como tal. Então, recentemente aconteceu, acho que foi em São Paulo, aonde um fato semelhante. Um motorista embriagado arrancou o braço de uma vítima, evadiu do local, e o braço ficou dentro do carro. Ele jogou o braço no rio. E os médicos falaram: acha o braço, tem como nós colocar aqui o braço dele, voltar a poder trabalhar, a poder viver em sociedade normal. Uma tremenda covardia, senhoras e senhores. Então, eu deixo aqui, senhor presidente, colegas vereadores, essa minha indignação, porque eu acredito que não podemos ser coniventes com tais atitudes. Acredito que errar é humano, acredito que poderia acontecer com qualquer um, mas também creio que temos que ter amor ao próximo, respeito ao próximo, e que, se Deus o livre acontecer com qualquer um de nós, devemos nos portar como seres humanos, termos a humildade de reconhecermos o nosso erro e tentar ali socorrer, dar assistência à vítima, para que ela não possa, talvez aquele momento único e tão importante, que é os primeiros socorros, poderia salvar, o braço daquele cidadão que foi retirado covardemente com a pessoa que voltava de uma festa embriagada. É triste, e aconteceu, e poderia ter acontecido na cidade de São Luís. Graças a Deus isso não aconteceu. E o mais engraçado, senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente, internautas, é que nada aconteceu. No outro dia o cidadão vai para o programa de rádio normal, anda normal, saiu da cadeia, uma liberdade provisória normal, e tudo normal. É engraçado. Imagine se isso acontece com algum de nós, vereadores, ou com algum de vocês, cidadãos. Por que com ele não pode acontecer nada? O que acontece em volta dele? O que ele sabe que nós não sabemos? O que ele tem que nós não temos? Então, senhores, acredito que a justiça dele foi penalizada, mas eu acredito que deveria ter mais. Acredito que deveria ter acontecido mais. E acontecido mais também, senhores vereadores, por essa indicação. Poderia haver uma penalidade maior, porque é e foi merecido. É só, senhor presidente.
A palavra continua aberta.